Olá, estou de volta aqui. Aí, dando continuidade a esse tema, né? Que eu comecei com o álbum do Miles Davis, Sketches of Spain, que é dois músicos de jazz que gravaram dois álbuns incríveis, que tem duas coisas em comum, que é a música espanhola, a música latina, né? Mas principalmente a espanhola, música hispânica, e a aproximação com a música clássica, a aproximação do jazz com a música clássica. Além dos dois músicos terem uma relação entre si, né? Dois músicos que tocaram juntos, né? E agora eu vou falar desse cara aqui, que para mim ele também tá lá em cima também, ele também é um dos meus músicos favoritos. Ele me ensinou, uma das coisas que eu aprendi com ele é ser eclético. Eu não era uma pessoa eclética ali na minha adolescência. E aí, depois que eu conheci o trabalho dele, comecei a conhecer, né, todas as fases da carreira dele, as obras, eu comecei a me encantar exatamente por esse ecletismo, essa variedade, né, de propostas musicais, de estéticas musicais, essa riqueza, né, de cores e de diversidade, né, musical. E sempre com muita inteligência e bom gosto, né? Eu estou falando do Armando Correa, mais conhecido como Chick Corea, pianista, né? Tecladista, né? Também, e um compositor fantástico. E eu vou falar desse álbum aqui, My Spanish Heart. É um álbum duplo. Contracapa aqui. Aí, para falar um pouco da carreira dele, o pai dele, ele é de origem italiana, né? O pai dele de origem italiana, e ele tem o mesmo nome, né, do pai, Armando Correa, e ele ficou com esse apelido de Chick. Chick tem alguma coisa a ver com, parece que frango ou pintinho, né? Alguma coisa assim, né? Alguma coisa que tem a ver com um diminutivo de galinha, né? Alguma coisa assim, ele ficou com esse apelido. E aí, ficou conhecido mundialmente como Chick Corea. O pai dele, Armando Correa, ele tocava trompete, né? Em clubes, né? E ele que incentivou o seu filho para a música. E aí ele mesmo já iniciou seu filho ao piano quando ele tinha apenas 5 anos de idade. O Correa começou bem criança mesmo. E isso faz diferença, né? Também. Quanto mais cedo a pessoa começar a tocar algum instrumento, né?
mais completo ele vai ficar como músico. E aí, desde cedo, ele começou a se interessar muito por música. E acredito, né, que ouvia-se muito jazz, né? E como o pai dele tocava trompete, ele tinha muito contato, né, com esse gênero musical. E aí ele foi se aproximando de outros músicos e ele foi conhecendo o trabalho de músicos que o influenciaram, né? Um deles foi o pianista Buddy Powell e também o Bill Evans também, né? Outro grande pianista que ele também era muito apaixonado. E aí ele teve o interesse em se aprofundar, né, na música. E ele teve uma graduação em música, ele se formou. E ele foi também um dos célebres alunos da famosa Berklee, né? Aquela escola de música americana, né? Ele estava sempre circulando por lá. E aí ele foi conhecendo vários músicos, né? E entre eles, aí ele conheceu um organista Hugo Santamaria. E aí ele começou a tocar com ele, entrou na banda dele. E sempre assim, de maneira temporária, né? Por um tempo, aí ele saía de uma banda e ia para outra banda de outro músico. E aí ele começou a tocar, teve um período que ele entrou na banda do Dizzy Gillespie. Tem até um álbum ao vivo do Dizzy Gillespie com o Corea no piano, que é considerado antológico. Que é muito difícil de ouvir porque no Spotify não tem esse álbum. E até no YouTube é difícil de achar. E ele chegou também a tocar na banda da cantora Sarah Vaughan, bem grande diva do jazz, Sarah Vaughan, né? Por um curto período. E aí, finalmente, ele começou a se destacar. E aí, ele já formou, primeiramente, seu próprio trio, né? Ele formou um trio ali que tinha o Miroslav Vitos, né? Grande contrabaixista tcheco, né? Na época, né? Era chamado de tcheco, né? Antiga Tchecoslováquia, que agora não existe mais. Roy Haynes também, né? E aí ele gravou seu primeiro álbum, um álbum que agora me foge o nome desse álbum, o nome é meio complicado, mas é um álbum muito elogiado pela crítica, né? E realmente um disco belíssimo, já com composições próprias, né, dele, já mostrando o seu talento como compositor, né? Uma coisa também que é admirável, né? Nele é o seu grande talento como compositor, além de ser um pianista, um instrumentista de altíssima categoria, um virtuose, né? Ele ainda por cima ele é um compositor de primeira grandeza também. E aí ele começou a se destacar com as suas primeiras composições jazzísticas, os seus improvisos. E depois aí ele foi gravando mais alguns álbuns com o seu trio.
e continuou tocando em outros projetos também, e até que ele começou a chamar a atenção do Miles Davis. E o Miles Davis estava tendo um problema acho que de agenda, não sei, com o Herbie Hancock. O Herbie Hancock não estava podendo mais se dedicar tanto, né, ao quinteto dele, que ele tocava piano elétrico, nessa fase que já era a fase fusion do Miles Davis. E aí o Miles Davis chamou o Corea para fazer parte do seu quinteto, e ele mais para substituir no começo, né, o Herbie Hancock quando ele não pudesse participar. Mas aí, como todo mundo começou a se encantar pelo talento, né, do Corea, e o Hancock, ele ficou muito amigo, né, também do Corea, e os dois depois gravaram belíssimos álbuns de duo de piano, né, que são verdadeiras obras-primas, né, de improvisos ali pianísticos. E aí os dois passaram a tocar juntos também, né? Porque o Hancock ainda não tinha saído totalmente ainda do quinteto. Então ficou uma música muito riquíssima, né? Em texturas, em harmonias ali, com a presença, chegou a ter em algum momento ali 3 pianistas, né? Tocando piano elétrico ali, Fender Rhodes também, além do Chick Corea e o do Herbie Hancock, também o Joe Zawinul, né? Que depois ele fundou a banda Weather Report com o saxofonista Wayne Shorter, que também fazia parte da banda elétrica do Miles Davis nessa época. E, inclusive, esse quinteto do Miles Davis nessa época, ele gerou essas 3 bandas fantásticas de jazz fusion, né? Que saíram de músicos do quinteto do Miles Davis. O Returning to Forever, que depois o Chick Corea fundou, logo depois que ele saiu do quinteto do Miles Davis. O Weather Report, que o Joe Zawinul fundou, junto com o Wayne Shorter, né? Depois que também saíram do quinteto. E o Mahavishnu Orchestra, que o John McLaughlin, guitarrista, né? Que também fazia parte desse quinteto, né? Na verdade era um sexteto, né? No caso, né? Não era mais quinteto, era um sexteto. E aí fundou o Mahavishnu Orchestra. E aí o Corea ficou tocando, né? Nessa banda fantástica, né? Do Miles Davis. Durante um período. Ele começou naquele álbum Filhos de Kilimanjaro, né? Que foi o primeiro álbum já totalmente considerado fusion, já, né? Já com os pianos elétricos ali. Embora ainda não tinha guitarrista, né? Aí ele participou do In a Silent Way, e aí sim, já com o McLaughlin na guitarra. E depois também do Pete Brill. E aí, esse foi a última participação dele, né? Do Corea, na banda elétrica do Miles Davis.
Aí depois ele ainda excursionou com o Miles. E aí teve um momento raro, né? Quando o Keith Jarrett, o Joe Zawinul, né? Ele saiu. E aí o Miles Davis chamou o Keith Jarrett para substituir. O Keith Jarrett não gostava de instrumentos elétricos, mas aceitou. E aí, por um tempo, ele fez parte dessa banda elétrica do Miles Davis. E aí foi um dos raros momentos em que o Keith Jarrett tocou, o Keith Jarrett e o Chick Corea tocaram juntos. Porque os dois nunca fizeram um trabalho mesmo, né? Nunca gravaram um álbum juntos, né? Dois pianistas fantásticos, né? Mas nunca tiveram algum projeto, né? Os dois juntos, né? E aí essa ocasião foi uma das raras vezes que os dois tocaram juntos, ao vivo, né? Nessas excursões com o Miles Davis. E depois aí eles se reencontraram no Japão, um projeto que o Keith Jarrett idealizou de tocar o concerto para 2 pianos e orquestra de Mozart numa turnê no Japão. E aí ele pensou em chamar um pianista que tivesse um grande virtuosismo como ele e que também tivesse algum tipo de conhecimento teórico e intimidade formal também com a música, no caso, a música clássica. E aí ele não teve dúvidas, aí ele chamou o Corea. Convidou ele para tocar com ele, lá no Japão, nesse projeto, esse concerto para 2 pianos de Mozart. E o Corea aceitou. Então, até no YouTube, né, tem eles conversando ali, um ensaio, né, ali, olhando as partituras, né, e aparece eles tocando já ali, juntos, o concerto de Mozart. Mas só ao vivo, né, eles não gravaram. Então, em disco, eles nunca gravaram nada juntos, né. Então, essas foram as 2 únicas vezes que os dois, o Jarrett e o Corea, tocaram juntos. Nessa banda elétrica do Miles Davis, nessa fase aí, ao vivo, e nesse concerto no Japão, tocando o concerto de Mozart. Então, um fato curioso, histórico, né, aí, envolvendo esses 2 grandes pianistas. Então, aí, o Corea, ele deixou a banda do Miles Davis nessa época, e aí o próprio Miles Davis, né, ele falam que o Miles Davis ele incentivava os seus músicos a formarem suas bandas, né? E aí falaram que ele incentivou muito o Zawinul e o Shorter, né, a formarem uma banda, e eles formaram o Weather Report e o McLaughlin também. E o McLaughlin estava querendo fazer um trabalho solo e já tinha gravado, né, seus álbuns solo. E aí o Miles Davis falou que ele era melhor ele formar um supergrupo, uma banda, né? Que seria mais interessante. E aí ele formou o Mahavishnu Orchestra. E o Corea a mesma coisa. E aí no começo ainda ele colocava o nome Chick Corea. Era uma coisa meio camuflada, né? Disfarçada, né? Uma banda disfarçada. O primeiro álbum levava o nome de Return to Forever, né? Que tem aquela gaivota, né? Voando ali num ambiente praiano ali, né? Aquela capa lá.
e com o seu nome, Chick Corea. Mas, na verdade, depois o Corea sempre deixava claro que era uma banda, né? E essa banda, ela ficou conhecida como Return to Forever. E aí, ele formou essa banda com o Joe Farrell, também falecido Joe Farrell, um grande saxofonista, também flautista, e o Ayrton Moreira, brasileiro Ayrton Moreira, que tocava também na banda elétrica do Miles Davis, e o Corea e ele ficaram muito amigos. E aí o Ayrton, ele era casado com a cantora brasileira Flora Purim, e aí o Corea falou para ele também convidar a esposa dele para participar desse grupo, porque ele estava querendo mesmo fazer um projeto cancioneiro, né? Era com canções. E ela cantava muito bem, e aí os dois entraram nesse projeto e gravaram 2 discos, né? 2 icônicos discos com o Corea nesse projeto do Return to Forever. E aí o Corea conheceu o contrabaixista Stanley Clarke, muito novinho na época, né? Apenas 19 anos. E os dois tocaram juntos também, antes até do Return to Forever, na banda do Stan Getz, saxofonista Stan Getz. O Stan Getz estava querendo aderir ao Jazz Fusion, tanto que ele gravou um álbum com composições do Corea chamado Captain Marvel, que tem essa música que é um clássico do Corea, faixa título. E tem também outras, né, composições do Corea nesse álbum. E tem o Stanley Clarke ali, além do Corea, nos teclados e no piano elétrico, tem o Stanley Clarke no contrabaixo. Só que aí o Stan Getz, ele não era um cara, ele não tinha uma personalidade muito, ele era muito de ir pela cabeça dos outros. E aí um pessoal começou a criticá-lo e falar que ele tinha que voltar para o jazz mais tradicional, que o Jazz Fusion não era muito a praia dele, né? E ele aí acabou voltando a gravar aquele jazz mais tradicional, acústico, e aquela influência dele, aquele interesse dele que ele tinha pela música popular brasileira, principalmente a bossa nova, né? Ele gravou um disco até com o João Gilberto e a esposa dele na época, a Miúcha, né? E aí, depois disso, então, aí o Chick Corea e o Stanley Clarke gravaram esses... é bom a gente frisar que o Chick Corea e o Stanley Clarke são os únicos músicos que eles tocaram e gravaram todos os álbuns do Return to Forever, tanto de estúdio como ao vivo. Os únicos. Estão em todos, né? Aí depois os outros músicos aí tiveram várias formações, né? Durante vários períodos, né? Que depois eles pararam, depois retornaram, já nos anos 2000. E aí teve aquela fase instrumental, aí saiu o Ayrton e a Flora. E aí entrou o Bill Connors na guitarra, e depois o Bill Connors só gravou um disco com o Return to Forever. E ele queria fazer um projeto mais voltado para o violão, né? E ele não queria, no momento, tocar mais guitarra elétrica, e aí ele abandonou o grupo, e aí entrou o emergente Aldi Meola, né? No lugar dele. Que surpreendeu, se tornando um grande nome da guitarra, né? No jazz, um virtuoso também, né?
e era bem jovem, né? Ele tinha apenas 20 anos, né? Quando ele entrou no Return to Forever. E aí entrou o Lenny White na bateria, grande baterista, Lenny White. E depois eles gravaram álbuns antológicos também, né? No Mystery, principalmente o Romantic Warrior. Um álbum incrível que eu tenho também na minha coleção e uma hora eu vou falar desse álbum também. E aí depois saiu o Aldi Meola e permaneceu o Corea, o Stanley Clarke e o Lenny White, mas aí já o Corea voltou a querer fazer uma coisa cancioneira e até com influência do R&B ali, e gravou um álbum assim meio estranho assim, né? Muito interessante, mas assim que era meio deslocado assim do que a gente estava acostumado a ouvir, né? Da estética, né? Do Return to Forever, que é o Music Magic. E aparecia até o Stanley Clarke cantando, né? Acho que pela primeira vez, né? Primeira não, ele já tinha cantado, né? No seu segundo álbum solo. E aí ele começou a pegar gosto, também começou a cantar nesse álbum. E também cantando junto com a esposa do Corea, a Gayle Moran. Que a Gayle Moran, ela é tecladista, né? Muito boa tecladista, não com a mesma categoria do marido, né? Mas também muito boa tecladista. E é uma cantora que eu particularmente acho, eu gosto muito da voz dela, acho ela sensacional, mas tem um pessoal que torce o nariz, assim, tem um pessoal que não gosta muito da voz dela, né? Tem isso aí, sempre tem o pessoal do contra, né? Eu particularmente gosto da voz dela. E aí ela canta, né? Também faz alguns duetos, alguns duos ali com o Clark cantando nesse disco, Music Magic. Aí a banda acaba ali, né? Depois ela só volta já nos anos 2000, né? E aí volta com essa formação, né? Do Romantic Warrior. E depois o Aldi Meola sai e entra o Frank Gambale, que já tocava com Corea na Electric Band, no lugar dele. E aí acaba de novo, e aí depois, alguns anos depois, voltam de novo, sempre tocando ao vivo, não gravando mais nada de estúdio. E aí entra até o Jean-Luc Ponty. Aí o Jean-Luc Ponty, ele entra no grupo. E tem até um álbum ao vivo do Return to Forever. Belíssimo, né? Tem no Spotify, que tem o Jean-Luc Ponty tocando, que ele tá ali impecável, ali em plena forma. Já idoso, né? Nessa época aí. Mas já tocando muito. Bom, e aí o Corea, ele sempre teve os seus projetos paralelos, né? Então, antes mesmo dele entrar na banda elétrica do Miles Davis, ele fez vários projetos paralelos e ele tinha uma banda chamada Circle. Só que era uma proposta de jazz de vanguarda. E era uma coisa experimental. Era uma coisa assim, bem fora da casinha, uma influência do atonalismo, uma coisa acústica, mas bem vanguardista. E aí ele não gostou muito dessa experiência, né? Acho que gravou uns 2 álbuns, não sei. Não me lembro, mas deve ser uns 2 álbuns. Porque ele sentiu falta da melodia. Ele fala que ele sempre foi um cara melódico, né? E ele sentia falta disso, né? Nesse projeto vanguardista, que ele sentia que era uma coisa mais fria, que não
não combinava muito com a personalidade dele. E aí ele nunca mais fez nada desse projeto, desse tipo de música mais radical, vanguardista. E sempre ele esteve também gravando álbuns, né, e envolvido com o jazz acústico mais tradicional. Ele nunca abandonou. Então, tem vários projetos dele, ele tem aquele duo dele com o vibrafonista Gary Burton, que é sensacional, alguns álbuns que ele gravou, projetos com ele. E aí tem um álbum dele, um quarteto de jazz que chama Three Quartets, com o Michael Brecker, né, tocando saxofone, e é também fantástico. E tem o projeto dele Acoustic Band, que é um trio ali com John Patitucci, né, no contrabaixo também. E é belíssimo. O jazz tradicional acústico. E depois tem também os projetos dele elétricos, que ele continuou também. O Electric Band, né? Que eu acho curioso que ele sempre teve esse receio, né? De ser comparado com o Return to Forever. Então ele sempre fugiu. Então a gente percebe até isso, né? Quando a gente ouve alguns álbuns do Electric Band, a gente percebe que não tem nada a ver com o Return to Forever. Ele sempre fugiu, buscou uma outra estética, né? Para não haver essa comparação, né? E embora seja inferior, na minha opinião, o Electric Band é inferior ao Return to Forever, em termos de qualidade, né? Mas tem muitas coisas interessantes que ele gravou também com esse projeto. E até tem a ver com esse álbum que a gente vai falar também, que é também a paixão dele pela música clássica. Então aí eu falei do ecletismo, né? Dessa coisa do jazz tradicional, do jazz fusion, do interesse dele pelos movimentos da black music, até do funk, do R&B, e também pela música latina, que tem tudo a ver com esse álbum, principalmente a hispânica, né? E a música clássica. Então ele gravou um projeto, ele fez um projeto com o cantor e maestro Bob McFerrin, interpretando 2 concertos de piano de Mozart, né? O número 20 e o número 23, se não me engano, né? E o Bob McFerrin regendo, né? E ali o Corea mostra realmente que ele não fica devendo nada a nenhum grande concertista, né? Renomado. Que ele está ali impecável tocando os concertos de Mozart. Ele gravou álbuns tocando peças de Bela Bartok. Bartok era um compositor que ele também apreciava muito. E ele gravou alguns álbuns autorais também de música clássica. Tem um álbum dele chamado Septet, que é uma coisa assim camerística, né? Que está muito mais para música clássica do que para o jazz. Tem um com um quarteto de cordas com Gary Burton também, que também tem uma coisa voltada também para o clássico. E tem um álbum dele mais recente, dos mais recentes aí, que ele toca o seu tema, né? O famoso tema Spain, que eu vou falar também dele daqui a pouco, numa versão com orquestra sinfônica, mais elaborada, e o seu concerto de piano. Muito interessante esse concerto de piano dele, que tem a presença de um contrabaixo e de uma bateria. Fantástico. E aí, tudo isso, por isso que esse álbum aqui é incrível. My Spanish Heart, porque tem tudo isso, tem esse ecletismo do Corea está nele. Todas essas fases dele estão nesse álbum.
Por isso ele é meu álbum favorito dele. Então, a gente falou do Miles Davis, do Sketches of Spain, né? Da obra do Rodrigo, né? Joaquim Rodrigo. O Concerto de Aranjuez, do Adágio lá, né? Pois é. E o Correa também se apaixonou por esse Adágio do Concerto de Aranjuez. E ele se inspirou, baseou e fez o seu grande clássico, a sua música mais famosa, que é Spain, que está no segundo álbum do Great Journey to Forever, o seu primeiro registro. E aí essa música sempre ele tocou em várias fases, até nos seus projetos acústicos, ele sempre colocou no repertório essa música. Então tem tudo a ver, né? Essa coisa, né? Essa obsessão pela Espanha, pelos ritmos latinos e por essa peça do Joaquim Rodrigo, Concerto de Aranjuez. Mas agora, para falar desse álbum, ele é duplo, né? Ele é uma obra-prima. Ele só não é uma obra-prima perfeita porque tem um momento aqui nesse álbum que eu acho infeliz, né? Daqui a pouco eu vou falar. Que é a única coisa assim que estraga, assim mancha um pouquinho. Senão ele seria perfeito esse álbum. E aqui nós temos a presença de músicos assim fantásticos. O seu grande amigo, né, Stanley Clarke, ele está no auge da forma aqui, tocando contrabaixo em várias faixas. O baterista Steve Gadd, grande baterista, tá? Também eclético, né? O Steve Gadd também aqui está impecável também. O percussionista Don Elias, a sua esposa Gayle Moran, fazendo vocalizes. E aí nós temos a participação do grande Jean-Luc Ponty, e aqui tocando violino acústico, não é violino elétrico. Ele tá assim deslumbrante ali os solos dele, né? Numa música aqui tocando violino acústico. E aí nós temos uma banda assim sinfônica ali que ele formou ali, né? Que tem o quarteto de cordas espanhol Arriaga Quartet, Quarteto Arriaga. E nós temos um naipe de sopros, né? John Thomas no trompete, John Rosenberg também no segundo trompete, Stuart Blumberg no terceiro trompete, Ron Moss no trombone. Enfim, só feras aqui. Então o resultado não poderia ser outro, né? Músicas de altíssima qualidade. E aí ele já abre com Love Castle, que ele toca o piano acústico, e um tema jazzístico primoroso, e aí ele toca Mini Moog também, e aí nós temos essa junção também com Jazz Fusion, com elementos já de música latina ali, né? E o vocalista da Gary Moran também, muito bonito. E aí logo depois, isso que eu acho do grande barato, depois dessa música com clima assim, alto astral, assim, né? Animado, vem logo The Gardens, uma música bem introspectiva, assim, tem o contrabaixo do Stanley Clarke, ele tocando com arco ali, e o piano acústico do Correa, com uma textura, assim, uma ambientação até meio cinematográfica ali, né? Uma coisa assim melancólica e ao mesmo tempo muito moderna, né? Tem uma coisa que remete à música do Bela Bartok, né? Uma coisa assim. Aí vem a influência do flamenco na música Day Dance, né? E aí a primeira participação do quarteto de cordas, Arriaga. Que aqui eles dão um show. Tem até palmas e castanholas, né, nessa música. E o
o Corea no piano aqui, é um dos momentos mais perfeitos dele nesse álbum. É um dos melhores momentos dele tocando piano nesse álbum. Aqui ele mostra a sua categoria, né? Sua técnica, né? O seu domínio que ele tinha no piano. E aí depois vem quase uma vinheta, né? Bem curtinha aqui, a faixa título. Um tema ali assim, mais simples, baladeiro, e remetendo a algum tema lento de dança espanhola lenta. E aí vem uma música que aí já ela tem alguma coisa de alguma influência do Santana, né? Carlos Santana aqui, Night Streets, que é uma salsa, né? É uma salsa bem cubana, mas ao mesmo tempo ele toca aqui o sintetizador, toca Moog também, e ela também remete ao Return to Forever. É um dos momentos aqui, por causa dos solos dele de sintetizador e Moog, né? Ali. Aí vem o lado 2 do disco 1, né? The Hilltop. E aqui nós temos dois momentos também deslumbrantes dele com o Stanley Clarke, né? A parceria ali, o diálogo do piano dele com o contrabaixo do Clarke, perfeito, uma sincronia perfeita, uma música muito original. Você não dá para dizer o que é, ela é um jazz, ela é uma música clássica moderna, ela tem uma harmonia assim exótica, tipo uma rítmica hipnótica, né? Ali. E ela tem aqueles intervalos assim bem ousados, né? Ela tem uma ousadia ali, harmônica, de acordes. É belíssima essa música. E o piano dele aqui, né? Com aquela coisa que tem um estilo meio romântico, né? Virtuosístico ali, né? Também. E aí vem a Suite the Sky, que aí aparece a parte 1, ela é em duas partes. Children's Song número 8, que o Corea ele compôs uma série chamada Children's Song, que é peças de piano, e pode ser considerado também uma peça, um trabalho dele de música clássica. E em vários álbuns seus, tem vários, ele toca separadamente, né? Mas tem também gravações, e até de outros artistas, outros pianistas, né? Tocando a obra completa, né? Todas as Children's Song. Aqui nós temos a número 8, e a parte 2, o Portrait of Children's Song número 8, que é uma espécie de painel ali, né? Do próprio tema, né? Central, né? Que recapitula, né? Ali. E aí vem o Wind Dance, que é, na minha opinião, a música que mais lembra o Return to Forever aqui desse álbum. É a mais fusion, né? Do álbum. Que ali nós temos os vocalizes. Então aí para mim, eu acho muito bonito a voz dela, a Gayle Moore. E aqui os vocalizes dela estão muito bonitos nessa música. E aqui o Corea, ele dá um show aqui nos instrumentos elétricos e eletrônicos ali, né? Ele toca o teclado ali, o sintetizador, Moog também de novo. E com toda aquela energia lá do Jazz Fusion, né? E aí remete muito ao Return to Forever, aqui nesse álbum. E aí nós vamos para o segundo disco,
o lado 3, com o clássico Armando's Rumba, que é outra música também que o Corea sempre toca ela em vários projetos seus, em várias bandas e formações em toda a sua carreira. E talvez até por isso, né? Porque é uma homenagem ao seu pai, né? Tanto que tem o nome do seu pai, também é o seu nome, Armando's Rumba, ou seja, é uma rumba totalmente acústica, e aqui nós temos a participação do Jean-Luc Ponty, e aí o pessoal, os puristas, né, que não gostam do Ponty, porque não gostam daquele jazz rock, né, que ele tem os inimigos, né, os puristas lá que não gostam do trabalho do Ponty dessa mesma época, né, do jazz rock, que ele falaram que ele abandonou o violino acústico, aí ele foi para o violino elétrico e ele empobreceu a qualidade da sua música, aqueles velhos preconceitos, né? E os puristas têm, né? Porque, na verdade, o Jean-Luc Ponty, ele nunca deixou de tocar o violino acústico e ele nunca perdeu o seu talento e o seu virtuosismo no instrumento, né? E a prova está aqui. Que essa faixa aqui, o Jean-Luc Ponty dá um show aqui, no violino acústico. E tocando um estilo de música que não era a praia dele, né? Porque o Ponty, diferente do Corea, né, apesar de serem amigos, o Ponty nunca teve uma influência de música latina na sua música, né? E aqui ele está muito à vontade tocando seus solos aqui de rumba, música latina aqui, né? Sensacional. E sem falar no piano, né, do Corea aqui, que dispensa apresentações aqui também, com toda tem até uma ginga ali, né? E dá até uma ginga ali no piano, né? O domínio dele técnico do instrumento é incrível, né? A rítmica dele, né? Aqui nessa faixa. E aí depois vem aí a parte que eu acho a mais irregular do álbum, né? Prelude to El Bozo. Aí é o Bozo, né? Eu não sei exatamente o que é isso, né? Bozo para mim é aquele palhaço, né? Para o pessoal que tem a minha idade, assim, mais ou menos, eu tô com 50 anos, a geração minha, com certeza, lembra do programa do Bozo, né? Eu sempre imaginei que Bozo seria esse palhaço, né? Mas Bozo me parece um nome hispânico, né? E aqui eu não sei que tipo de Bozo ele está se referindo aqui. Aí fala Prelude to El Bozo, que aí é acústico, é uma peça bem enérgica, né? Bem acelerada no piano. Depois vem El Bozo parte 1, que é muito interessante, que é eletrônica, elétrica ali, que tem uma coisa introspectiva, até solene ali nos sons eletrônicos, que dá uma ambientação assim até um tanto cinematográfica também. E remete à trilha sonora de algum filme, né? E aí depois, aí vem a parte que eu acho que aí cai bastante a qualidade aqui, que poderia não fazer parte, não estar nesse álbum, que aí ele seria perfeito. Ele só não é perfeito por causa dessa parte aqui. Aí vem o El Bozo parte 2, que é uma coisa meio bobinha ali, parece que quer fazer um funk. É meio funk ali, né? E aí ele toca ali no sintetizador, no Moog ali, né? Faz um som. E aí chatinho ali, que não quer dizer nada com nada, sonzinho ali. Me parece que ele quis fazer uma coisa diferente no álbum. Sai um pouco daquela coisa latina e também da música clássica, né? E aí vai para o lado meio de funk, né? E ali, mas só que não deu muito certo ali, ficou meio esquisito ali.
E aí vem o Bozo parte 3, que aí é a parte mais fraca do álbum. E tem muita influência latina aqui, mas é aquela coisa latina já meio chatinha, que é uma coisa meio de calypso ali, um ritmo latino, assim, um tanto mais menos inspirado ali, né? E aí uma coisa meio repetitiva, chata, e os sons eletrônicos ali também remetem a uma coisa que estava depois, logo depois já começou a ficar muito popular dos videogames, né? Atari, né? E aí tem aquele sonzinho eletrônico ali que lembra os sons do Atari, né? Dos videogames ali, uma coisa meio tosquinha, né? Meio tosca ali, né? Que eu realmente não me agrada muito. Essa parte, geralmente, quando a gente vai ouvir, dá vontade de pular, né? Eu respeito, né? Eu procuro ouvir o álbum inteiro, né? Mas essa parte realmente é a parte que, se fosse para pular, seria essa, né? Mas em compensação, a gente deixa passar tudo isso, esquece tudo isso, porque logo depois vem a parte que é o filé mignon do álbum, que aí a melhor parte do álbum, sem dúvida nenhuma, tudo aqui é perfeito, que é Spanish Fantasy, em 4 partes. E aqui a influência da música clássica aqui chega no seu ápice aqui. A primeira parte, meu amigo, é deslumbrante. A primeira parte, o Correa está soberbo no piano. Tem toda o naipe de sopros aqui. O quarteto de cordas, belíssimo. As texturas aqui nessa música do quarteto de cordas. E o Stanley Clarke também tocando também o seu contrabaixo aqui. Também está num momento incrível. E aqui nós temos a influência da música clássica espanhola dos compositores Manuel de Falla e Isaac Albéniz, né? Principalmente nessa primeira parte. Tem muita coisa aqui que remete à fantasia bética, né? Uma peça virtuosística de piano do de Falla, que é belíssima. E Noites no Jardim da Espanha também, né? Que é uma fantasia para piano e orquestra dele, que também remete muito aqui. E aí depois vem Spanish Fantasy parte 2, que aí é a parte mais jazzística dessa suíte, que tem muita influência de música clássica. E aqui nós temos ela descamba para um jazz, uma coisa jazzística, moderna, sofisticadíssima, maravilhosa aqui. O piano também, do Correa aqui. Aqui ele mostra a sua categoria de sair de uma coisa clássica, virtuosística, né? Ali bem, né? Virtuosística ao extremo até, né? E depois ele vai para um piano totalmente jazzístico aqui, nessa parte 2. E o Steve Gadd na bateria, tem hora que fica praticamente só o piano e a bateria ali. É sensacional essa música aqui também. E aí vem a parte 3, que aí é o momento do Correa solo no piano. E é uma parte bem virtuosística, é um número virtuosístico no piano dele, solo. E aí lembra alguma coisa de Liszt, né? Como se fosse. Sai até um pouco da linha espanhola aqui, né? Latina aqui, e tá mais para uma coisa meio listiana ali, né? Algum prelúdio de piano ali, virtuosístico de Liszt, né? Ressoa aqui. Uma coisa assim melancólica, né? Uma coisa bem romântica aqui, né? Aquele estilo romântico, né? Meio sombrio, né? Ali. E aí a última parte, Spanish Fantasy parte 4, que aí junta tudo. Aí, além dele voltar ao tema, né, que aparece na primeira parte, volta de novo. Tem até tema de danças, né, espanholas ali. Malagueña, né, também aparece uma dança de Malagueña.
E aí aparece o quarteto de cordas, os sopros novamente. E aí o Corea alterna entre o piano acústico e os instrumentos elétricos, né? Eletrônicos, sintetizadores, Moog também. E aí até chegar ao final épico, né? E aí ele encerra com os acordes ali, os solos do quarteto de cordas, vai se desvanecendo assim aos poucos, até o piano do Corea tocar as últimas notas. Um encerramento assim, épico, com chave de ouro. Então é fantástico, uma obra-prima esse álbum. E se não fosse por esse deslize, né? Ali no El Bozo ali, né? Ele seria perfeito esse álbum, né? Mas ele não deixa de ser uma obra-prima. E aí o curioso é essa energia e essa disposição que o Corea tinha, né? Porque no mesmo ano que foi lançado esse álbum, esse mesmo ano, o Corea lançou mais 2 álbuns, um com Return to Forever, Romantic Warrior, que é um clássico também, e um dele solo também, o The Leprechaun, que é outro álbum também incrível. Não tão maravilhoso como esse, mas também incrível. Por isso que a discografia dele é imensa, né? Porque num ano só, ele lançou 3 álbuns. Teve vários anos que ele lançou 2 álbuns no mesmo ano. Então, a discografia dele é imensa, né? E, infelizmente, assim, felizmente, né, também, ele teve uma vida longa, há 80 anos, né? Ele teve uma vida longa, mas infelizmente ele poderia ter vivido mais, né? Mas infelizmente ele contraiu um câncer, né? Um câncer até raro, né? E aí infelizmente ele se foi. E o mais bonito é que ele se despediu, deixou uma carta, né? Ele mandou uma carta se despedindo de todos os seus amigos músicos. E muita gente se emocionou muito. Teve músicos que até choraram, né? Lendo a carta de despedida dele. Ele falando que os grandes amigos, ele leva ele leva o que ele leva da vida que ele viveu é os grandes momentos com seus amigos, que a amizade não tem preço. E os músicos são seus grandes amigos. Aí ele falou que não importa se depois a gente passamos vários anos sem nos ver, mas quando estávamos tocando, no momento que tocávamos juntos, nós era como se éramos um só. Então esse respeito e esse carinho que ele tinha por seus amigos e seus colegas músicos era algo impressionante. Um cara incrível, né? Talento incrível, deixou uma obra vasta, enorme, e até hoje, né, tem muita coisa dele que eu ainda nem conheço, tanta coisa, né, que ele gravou. E, enfim, é isso. Não tinha como ficar pouco tempo falando, porque além da história dele, né, desse músico, do Chick Corea, que é incrível, a história dele, e também a história desse álbum, que é uma obra-prima. Mais Spanish Horse. A capa dele realmente também, aqui nós temos um porém, talvez a capa. Muita gente acha essa capa meio tosca, né? Ele com essa roupa aqui de toureiro, né? E tem gente que associa, lembra um pouco a capa daquele álbum também icônico do Aldi Meola, Elegant Gypsy, né? Que falam do exagero, né? Da capa, né? Aquela coisa meio forçada, né? De querer passar algo de uma estética latina, né? Mas muito óbvio, né? E aí fica uma coisa meio tosca, né? Eles falam isso. E o caso do Aldi Meola, realmente a capa não é bonita, aquela capa, né? E aqui, esse álbum aqui do Corea também, essa capa também não é uma capa assim, bela, né? Realmente não é. E aqui, ó, parte de dentro, aí aparece
também ele em algumas fotos aí. Então é isso. Até o próximo vídeo.